Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez saudando com a paz do Senhor Jesus. Lição 3, o corpo e as consequências do pecado. E para esta lição, eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Lucimar, que vai estar ministrando as nossas vidas em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Amém, querida igreja. Glórias a Deus. Nossa lição de número 3. Glória a Jesus. Vai falar sobre o corpo e as consequências do pecado. E aí é bom que dá para a gente tirar algumas dúvidas aqui bastante interessantes também. Glória a Jesus. Nessa lição nós destacaremos as consequências sobre o pecado no corpo humano. E conforme a perspectiva bíblica apresentada, nós estaremos abordando os temas, por exemplo, como sofrimento, não é? E ninguém quer sofrer, alguns falam, meu Deus, por que eu sofro tanto? Não é? Por causa disso. Consequência do pecado. O envelhecimento, que ninguém quer ficar velho, mas vamos ficando, né? Vamos para essa caminhada aí em nome de Jesus. E a esperança na glorificação. Glória a Jesus. Irmão, vocês têm medo de ficar velho? Embora nós já estamos já meio caminho andando, né? Mas tem alguns jogos aí. Você tem medo de ficar velha, Kétia? Tem também? Eita! Por causa de quê? Por quê? Acho que quando vai ficando mais velho vai ter mais dificuldade. Também. Nós temos umas partelas. E você, Pia? E agora? Isso aí nós temos aí, né? Vocês sabiam que uma pesquisa no Brasil ano passado, 91% dos brasileiros têm medo de envelhecer? Olha que interessante. E com certeza, né? No meio desse, deve ter evangélicos também, né? Eu acredito. Porque a pesquisa não falou se era pessoas da igreja ou fora da igreja. Né? Mas 91% dos brasileiros têm medo do envelhecimento. Entre eles, alguns têm medo pela questão do corpo fraco, né? Que a gente fica mais debilitado, a gente perde um pouco as forças, né? Fica bem mais debilitado. Outros é por causa, tem medo. Esse eu acho que é porque tem um pouquinho de dinheiro, tem medo de ficar sem dinheiro. Né? E outros têm medo de serem abandonados. É o que acontece muito também nos tempos de hoje. Né? Então a maioria desses tem medo de envelhecer, 91%. E entre eles temos os da cabeça branca, também, que não quer ficar de cabeça branca. Irmão. Mas hoje é moda. A minha filha, irmã, tem quantos anos, amiga? 40. Nossa filha tem 40 anos, você vai me tocar cabelo de branco, porque igual no Brasil é moda? No Brasil eles estão fazendo. Então. Claro, não tá? Já tá moda. Só tá muito macia pro meu gosto, viu, mãe? Que é a peça branca aí. Vamos pintar esse de preto. Então nós vamos ver aqui que é interessante. Atenção para nós, que além disso vamos abordar outras coisas também. Por exemplo, o textual vai dizer para nós que no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó se tornarás. Então isso é interessante para nós, porque se nós vemos do pó voltaremos, e só tem um jeito de nós voltarmos ao pó e alcançarmos a salvação, que é morrendo. E morrendo nós vemos que não querem. Irmãos, se tem uma coisa boa nas nossas vidas, os salvos, né? É nós morrermos. Não é como o presbítero falou aqui, nós louvamos aqui, meu irmão, nós vamos ter um corpo glorificado. Não é como a nossa missionária fala, ela vai ter o corpinho de Barbie lá no céu. Então nós vemos que o corpo que hoje sente dor e cansaço e limitações, um dia foi criado perfeito pelas mãos de Deus. Então nós vemos que hoje nós sofremos, né, dores. E por que uns tem mais dores do que o outro, mais influência do que o outro?
Na minha casa nós somos em 4. O pior dos 4 é a minha irmã mais velha. Eu que sou crente, eu sou o segundo. Com mais problema de saúde. E os outros meus 2 irmãos aí não têm problema de saúde. Por quê? Por quê, irmão? Então, olha que interessante. Isso nós vamos entender. Não tem um texto bíblico exato que vai mostrar para nós o porquê disso. Além da consequência do pecado, claro. Mas assim, a Bíblia não vai mostrar para nós que é por causa disso, é por causa disso, ou não vai seguir explicando por quê. Igual, por exemplo, a minha mãe ela era muito doente. E aí meu irmão falou assim, por que a mãe vive tão doente que ela é boa? Né? E tantos bandidos aí, né, nós vemos que são sadios. Né? Pessoas que fazem mal para um e para outro e são pessoas sadias. Né? Então isso é interessante para nós. Então nós vemos que o cansaço, né, que nós sentimos, as nossas limitações, um dia nós somos criados perfeitos, mas devido ao pecado, nós hoje padecemos por isso. Mas o pecado entrou com ele e veio também o sofrimento, a morte e o distanciamento, principalmente do Senhor, né, do nosso Criador. Ainda assim, há uma esperança que atravessa a dor, que vence o nosso cansaço, né, que vai vencer o pó da terra, e essa esperança nossa é a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí é o segundo Adão ou é o último Adão? Como que se fala? É o segundo Adão ou é o último Adão? É o último, né? Isso aí não é o último, porque se fosse o segundo, teria o terceiro, o quarto, o quinto. Né? Então o último Adão. O primeiro, não é ele conseguiu fechar o jardim do Éden, ele fez tudo o jardim do Éden, mas o último Adão, ele vai abrir, ou melhor, ele já abriu o paraíso. Mas ele abriu o paraíso novamente quando ele disse para aquele que foi crucificado ao lado dele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Muito, olha que interessante, o primeiro Adão, ele conseguiu fechar as portas do paraíso, mas o último Adão abriu as portas do paraíso. Irmão, olha que bênção para nossas vidas. Nós vemos que o primeiro Adão trouxe uma consequência, né, de dificuldade para todos nós, inclusive envelhecimento, dor, enfermidades, lágrimas, né, todos os choros. Mas o último Adão promete enxugar nossas lágrimas e renovar o nosso corpo para todo sempre em glória como ele é. Irmão, olha que maravilha para nós isso. Então nós vemos que, nós vamos entender aqui que o Evangelho não apenas salva a alma, mas ele promete também restaurar completamente o corpo em glória e perfeição. A verdade prática vai falar para nós: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. E nós vemos que a redenção em Jesus Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurar plenamente. Então o pecado do primeiro Adão, que feriu todas as nossas condições humanas, não é interessante. O primeiro Adão feriu nós em todas as nossas condições humanas, tanto fisicamente, como emocionalmente e como espiritualmente. Mas o último Adão, ele restaura tudo isso em nossas vidas. Então nós vemos que essa restauração vai ser um paliativo. Por exemplo, nós temos uma dorzinha, nós lá tomamos um remédio, é um paliativo. Então quem tem alguma doença, por exemplo, quem tem problema de diabetes, a diabetes não tem cura, mas tem um paliativo para ela, tem um remedinho. Não é pessoal, não cura. Se Jesus não curar, não tem cura. Mas tem um remédio, vai trazer um paliativo, né, que ela possa continuar vivendo bem ainda nessa terra. Mas o nosso Senhor, ele promete para nós essa redenção que não é um paliativo, é uma restauração por completa e para todo sempre. Então em Gênesis capítulo 3, verso 19, olha que interessante: terás de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isto até que venha a volta, ou melhor, isso até que você volte para a terra, pois dela você foi tomado.
por ser feito da terra e vai virar terra outra vez. Essa é a linguagem, é a nova tradução de hoje, a linguagem de hoje. Então nós vemos que, se nós vemos da terra, nós vamos trabalhar, nós vamos suar para comer dela, não é? E até que nós voltamos a ela também, porque dela nós saímos. O Romanos 5,12 vai dizer para nós, o pecado entrou no mundo e por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte, como resultado a morte se espalhou por toda a raça humana. Porque todos pecaram. Não é porque sendo Adão, nós a sua descendência, então todos nós estamos em pecado. E aí 1 Coríntios 15:45 diz as Escrituras para nós. Porque as Escrituras Sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito da vida. Glória a Jesus. Então, meu irmão, nós devemos ter, não é, como que se diz? A esperança desse dia para nós. É bem verdade que quem vive com dor, quem vive com muita dificuldade de saúde, não é nada bom. A pessoa sentir dores e ter dificuldades em tantas áreas. Meu irmão, mas o que nós não podemos é perder nossa esperança. Porque até porque nós vamos ver que 70, 80 anos, a Bíblia mostra para nós que é enfado. Não é? Então nós vemos que isso é interessante para nós. Se é enfado, a Bíblia já está nos orientando o que é. Mas também não é desonroso nós ficarmos velhos. Não é desonroso para o ser humano ele ser velho. A Bíblia mostra para nós que não. Não é? E hoje nós vemos que muitas pessoas, por exemplo, mas as mulheres, pergunta a idade dela, é um mistério para saber a idade da mulher. Irmãos, eu aprendi com o ímpio que uma vez ele estava no aniversário, ele falou a idade dele para mim, ele era sogro do meu irmão, ele já faleceu. E na época, acho que ele estava com quase 60 anos, e ele falou a idade dele, e ele disse para a glória de Deus. Falou, graças a Deus que eu tenho essa idade. Você já pensou para parar? Que muitas pessoas não chegaram à idade que nós já estamos. Então por que nós envergonharmos da nossa idade? Tem pessoas que você diz assim, o senhor ou a senhora. O senhor está no céu. Se for católica, a senhora está no céu. Não é? Ou seja, por quê? Porque ele acha que isso se torna desonroso. Eu não sou velho. Meu irmão, não é velho ser velho. Não é velho para mim, é o Satanás. Ele é velho. Mas nós que somos a criatura do Senhor, a feição do Pai, meu irmão, não. Então nós não temos o porquê nos envergonhar da nossa idade. Embora alguns é um pouco mais conservados, teve um tratamento melhor quando jovem, quando criança, Milton melhor, teve, e assim vai. Mas não é desonroso nós. Mas tem cara de 50, glória a Deus por isso. Nossa, você só tem 30, tem cara de 60. Glória a Deus por isso. Não é? Mas desonroso, meu irmão, de jeito nenhum. Então isso é interessante para nós vamos entender um pouco disso aqui, não é de nós. Eu vejo muitos crentes que você vai chamar de senhor, de senhora, não gosta, não aceita. Mas se chamar, e aí, coroa? É legal. Eu tinha um senhor que trabalhava comigo, eu chamava ele de senhor não. Mas o filho chamava ele de coroa. Ô coroa, já estou indo, coroa, estou indo embora. Coroa, você para onde? Ele gostava. O filho chamando o pai de coroa, o pai gostava. E eu, com respeito, chamando ele de senhor, ele achava ruim. Olha que interessante isso para nós. Mas vamos lá. No capítulo de Gênesis, capítulo 3, verso 17 a 19, Eclesiastes 12, de 1 a 7, capítulo 12, do verso 1 a 7. Pedir para o nosso companheiro, o presbítero Maria, ler para nós, amado em nome de Jesus. Amém. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas e a torne a vir as nuvens,
depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do campo se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e gafanhotos por um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à tua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeados pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém. Nossa introdução, irmã Kelly, irmã Kelly. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador, após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. O impacto do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é assunto dessa lição. Amém? Irmão, amém. É interessante que nós vemos o ser humano, ele peca, ele erra. Nós vemos que a Bíblia não é o ser humano que ele volta para Deus, procurando o Senhor a reconciliação. Daí nós vemos que tanto é que o nosso Senhor teve que enviar o seu Filho amado para que nós nos reconciliássemos com Ele. Nós vemos Adão, quando ele peca, ele se esconde de Deus. É o Senhor que vai ao encontro de Adão, né, à procura do Filho. O Filho não foi ao encontro do Pai. Se nós olharmos aqui Caim, é a mesma coisa. Olha o que a Bíblia diz para nós, que Abel melhor dizendo. Não muito depois da morte física, entrou na história humana, começando por Abel. Gênesis 4, verso 8. E Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam ao campo, Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou. E depois disso, nós vamos ver que o Senhor ele veio até Caim. Não é para que houvesse um arrependimento na vida dele. Nós vemos, contudo, antes de matar Abel, melhor dizendo, contudo, ele não se arrepende. Então nós vemos que o Senhor, a todo tempo, ele veio ao encontro do ser humano. Se nós olharmos para Davi, é a mesma coisa. Quando ele cai no pecado com Betseba, nós vemos que o Senhor envia um profeta para conversar com ele, né? Só que a diferença, nós vemos que Davi, ele lembra do Senhor. Então nós vemos, irmão, que o pecado, ele já está à nossa porta, ele está sempre, né, nos rodeando, está sempre nos tentando, mas o ser humano, quando ele cai, se ele tivesse, né, o intento de voltar, ou melhor, se ele tivesse a consciência de pedir perdão para o Senhor, de reconciliar com o Senhor, os prejuízos seriam menores. Nós vemos aqui, principalmente na vida de Adão, o início, e nós vemos também aqui na vida de Caim, né, tudo no início. E nós vamos ver que Adão depois ainda começa a dar algumas desculpas para Deus, e a Eva do mesmo jeito. Então nós vemos que desde o Éden, o ser humano ele carrega em si a marca de cada, a marca da queda, ou melhor seja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos, completos, em harmonia com o Criador. E ao mesmo tempo vivemos agora os efeitos devastadores do pecado que lá atrás que surgiu na vida de Adão. E até hoje nós estamos colhendo isso também. Então o Gênesis nos mostra que um homem formado do pó, mas animado pelo Espírito de Deus, ou seja, um homem formado do pó, sem vida, sem alma, mas com um sopro divino, ele torna, né, uma vida animada, ele tem vida. E isso é interessante para nós, porque um corpo que não conhecia dor, envelhecimento nem morte, no entanto, bastou um ato de desobediência, né, que isso equivale para o tempo de hoje também, muitas vezes, né, muitos anos enfermos por uma questão de desobediência, não pela questão somente da queda do pecado atrás, mas pela queda de hoje. Então nós vemos que, no entanto, bastou um ato de desobediência para essa obra perfeita,
começasse a se deteriorar. O que antes era jardim, olha que interessante, virou um deserto. O que antes era comunhão, virou distância. E o que era vida, tornou-se em morte. Olha que cruel que foi o pecado de Adão, a consequência que isso trouxe. Então, desde então, cada lágrima, cada doença, cada luto, são ecos da queda ainda. Então, quando você lembrar, ai, por que Deus, não? Tudo bem, vale a pena nós clamarmos a Deus, precisamos clamar por Ele. Mas lembre que isso ainda está soando o eco de lá do Éden e ainda do pecado. Um dia isso vai cessar. Quando nós cuidarmos aqui, isso vai cessar. Mas por enquanto, irmãos, embora nós vamos ver aqui mais adiante, nós vemos que muitos hoje pregam que não se pode ficar doente. Pregam que se nós estivermos doentes, é porque nós estamos em pecado. Alguns casos é verdade, mas nem porque alguém está doente está em pecado. Mas é consequência do pecado lá atrás. E nós vamos ver que homens de Deus morreram e não foram curados por Deus. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Então nós vamos ter homens de Deus, por exemplo, o profeta Ezequiel não, o profeta, o sucessor de Elias, o profeta Eliseu, morreu na cama, enfermo. Era homem de Deus? Paulo era homem de Deus? Pois é. E Timóteo era homem de Deus? Já pensou se não pudesse ficar doente? Paulo começou a servir a Deus doente, morreu doente, Deus não curou. Então nós vemos que isso é interessante para nós. E nós não queremos ficar doentes, ficamos qualquer dorzinha, qualquer consequência que nós temos. Por que se eu sou crente? Senhor, eu te sirvo, Senhor, eu estou servindo há tanto tempo, por que eu sofro? Não, ainda é o eco do pecado. De lá de trás ainda. Isso pode ser que não quer dizer que você esteja em pecado. Mas isso é que está soando de lá do Éden ainda para nossas vidas hoje. Então lembre que quando você sentir dor, que você tiver alguma doença, alguma enfermidade, seja ela qual for, meu irmão, lembre que lá atrás que foi o resultado disso. E você não é o único, meu irmão. Tantos outros com doenças piores do que as nossas. Tantos outros que são de camas que já morreram e o Senhor não curou, mas contudo, vai ter o teu corpo glorificado. Então nós vemos que o Evangelho, ele vai nos lembrar de algo ainda maior. O mesmo Deus que diz, és pó, e ao pó tornará, é o mesmo Deus que também promete, e eis que faço novas todas as coisas. Irmãos, inclusive a minha vida é a sua. A palavra-chave é pecado. O pecado é errar o alvo, principalmente da glória de Deus. 3:23, Romanos 3:23, todos pecaram e afastados estão da presença gloriosa de Deus. Viver em rebelião contra Ele é estar escravizado em corrupção. Ou seja, nós vivemos em rebelião contra Deus, irmão, é nós estarmos em prisão. E hoje muitos crentes, ou pior, os não crentes ainda, estão vivendo dessa maneira. O primeiro tópico vai falar sobre a perfeição da morte. A certificação divina. Presbítero, você pode ler para nós, obrigado? A certificação da vida. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em todas as suas constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal, Adão e Eva. Vivia em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Qual aprazível era esse maravilhoso estado original, afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura.
na restauração de todas as coisas. Olha só que coisa interessante aqui para nós. Eclesiastes 7, 29 diz para nós que tudo o que aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Né? Isso é o efeito do que nós fazemos. Então nós vemos que, e eis que tudo que o Senhor fez era muito bom. Mas só que lá na frente, afetado pelo pecado da nossa mente, não consegue descrever assim, como nós não temos a compreensão da glória futura. Ou seja, como era o Éden, nós não conseguimos vislumbrar da maneira que ele era. Né? De tão bom que era o Éden, a gente sabe que tudo era bom, tudo era perfeito, tudo funcionava. A gente não consegue mensurar o tamanho que é a grandeza ali no Éden. Né? Como também hoje, nós, pelo pecado em que nós estamos vivendo, que nós não conseguimos saber como era o Éden lá atrás, nós não conseguimos enxergar, ainda que nós conhecemos um pouquinho que a Bíblia mostra para nós, ou de que alguns contam, né, com coisas melhores ainda, nós não temos a dimensão do que é a glória futura para nossas vidas. Se nós conseguíssemos enxergar um pouquinho da glória futura, meu irmão, eu tenho certeza que as nossas enfermidades, as nossas dores, seriam pequenas, e que tamanho seria a nossa esperança para o Senhor. Então nós vemos que o relato da criação não deixa dúvidas que o ser humano foi formado perfeitos pelas mãos do Criador. Eclesiastes 7, 29 diz isso para nós. Deus fez um homem reto, ou seja, perfeito, né? Não tinha falha alguma, até que houve o pecado. E aí nós vemos que Deus afirma que o homem era reto, e o termo usado aqui para reto no hebraico era yashar, que significa justo, íntegro e completo. Ou seja, meu irmão, não tinha erro algum no ser humano. Em outras palavras, Adão foi criado em plena conformidade com a santidade do seu Criador. E o que Deus pede de nós? Aquilo que foi pedido não é a santidade. Né? Então, meu irmão, era o que ele tinha, da maneira que o Senhor criou. O seu corpo, a sua alma, o seu espírito refletiam a beleza da ordem divina. A perfeição não era um adorno externo, mas era a perfeição da sua parte essencial, da sua constituição, ou seja, o seu ser ele era perfeito. Não era uma estética, por exemplo, nós, os irmãos não imaginam, uma maioria não imagina que ele já me viu, né? Mas, por exemplo, nós vemos uma pessoa com roupa, nós não imaginamos se ela tem uma cirurgia, tem alguns cortes, alguma coisa ou não. Não, por quê? Nós estamos vendo o enfeite externo. Nós vamos estar olhando, às vezes, nossa, né, a irmã está bonita, a irmã está bonita, a irmã está não sei o quê. Mas deixa lavar o rosto, deixa tirar a roupa para ver o que está por baixo de tudo isso. Ou seja, uma beleza externa. Né? Mas o Senhor criou Adão, eu acredito que só não o externo dele era bonito, mas como também o seu interior. Não é? A perfeição que ele era. Então a própria natureza de Deus ela é perfeita. Seja perfeita para com o seu Senhor, o seu Deus. Deuteronômio 18, 13. Não é apenas o mudamento, mas a revelação do caráter divino. Como declara Davi, o caminho de Deus é perfeito. Assim, quando Gênesis 1,31 registra que Deus viu que tudo que ele tinha feito, e eis que era muito bom. Temos não apenas uma declaração de santidade, mas a certificação divina da criação que era muito bom. Ou seja, Deus não fez algo paralelo de qualquer jeito. Não temos que fazer mais ou menos, só para quebrar um galho, né? Depois eu acabo de arrumar, o cabo que nunca arruma, ou como diz o brasileiro, fazer uma gambiarra, depois eu ajeito. Ou seja, irmão, Deus ele fez as coisas perfeitas. Então nós vemos que incluindo o homem, possui a integridade absoluta, sem mácula ou corrupção, que é o que nós mais vemos hoje. Não é pessoas toda manchadas, né, com as suas corrupções.
Quando olhamos para o início da criação, nós vemos um Deus que não apenas falou, mas ele tocou no que ele estava fazendo. Irmão, é interessante que Deus, tudo que ele criou, ele só bastou falar. Haja luz, houve luz. Haja terra, houve a terra. Afasta a terra das águas. Mas o homem, ele disse, façamos. Para ele soprar o fôlego dele em nós. Eu acredito que ele não, de lá do céu, ele não soprou dentro de nós, ele veio até nós. Irmãos, olha a grandeza de Deus para com nossas vidas. Então, tudo que ele criou, ele só usou palavras. Mas com nós, ele tocou em nossas vidas para nos criar. Então, nós vemos que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2,7. Isso significa que o corpo humano não foi um erro biológico, não é mais uma obra da arte divina de Deus. Aí eu gosto mais de uma visão, não seria uma visão, como é que se usa? Um paralelo com... Para mim falar de alguma coisa, eu uso um paralelo de algo para falar de outro. Comparativo? Um comparativo, uma comparação, isso. O pastor, ele, não é mesmo comparativo, mas ele falou que Deus, depois ele cria tudo que existia na terra, quando ele foi criar o homem, ele ficou pensando, que maneira que eu vou criar o homem? E quando ele olha para as águas, ele vê a sua imagem refletindo nas águas. E aí ele pensou, já sei, vou fazer a minha imagem e a minha semelhança. E criou nós. Meus irmãos, olha que coisa linda. Não é? Essa é uma das maiores figuras para nós nos compararmos com Deus. Se nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, se Deus tocou em nós para nos criar, então olha que coisa maravilhosa, de maneira que nós somos criados. Então nós vemos que isso significa que o corpo humano não foi um erro biológico, mas uma obra divina. Como nós aprendemos na aula passada com o professor Márcio, cada célula, cada órgão, cada batimento do coração, ou seja, era a expressão da sabedoria da glória de Deus. Dele saber colocar ponto a ponto, tudo funcionando direitinho dentro do nosso ser. Então nós vemos que isso não é um erro biológico, mas é a manifestação da glória de Deus sobre nossas vidas. Adão e Eva não conheciam a dor, não sentiam medo, não sofriam nenhuma culpa. E tudo hoje nós sentimos, sentimos culpa, por exemplo. Tem um amigo meu lá em Rio, o pai dele faleceu hoje, quarta, terça-feira, e avisaram ele. Ele se sente culpado, que quando ele ficou sabendo que o pai estava com câncer, ele estava se preparando para ir para o Brasil, mas não deu tempo, o pai faleceu antes. Ele se sente culpado que não deu para ir no Brasil ver o pai pela última vez. Ou seja, isso é culpa lá atrás do Éden. Adão não sentia culpa de nada. Alguém sente medo alguma vez de algumas coisas? Do bicho papão, da mão sem cabeça? Vai do saco. Vai do saco. Eu tinha medo do paleta. Pergunta para mim quem é o paleta. E meus irmãos, para fazer eu dormir, para eu ficar quieto, para começar a noite a dormir, é só, se você não dormir, o paleta vai vir te pegar. Aí depois que eu cresci, eu fui perguntar para quem que era o paleta. Eu sei lá quem que era o paleta. Eu só inventei para você ficar quieto. E eu tinha medo do paleta, eu nem sabia quem que era o paleta. Ou seja, então nós vemos hoje, esse ser humano é nosso. Devido à queda do que aconteceu, então hoje nós temos esses sentimentos também. O que Deus criou perfeito, por sua vez as imperfeições, o medo, a culpa. Então nós vemos que o que era harmonia entre corpo e espírito, que tudo era muito bom. E nós vemos que lá atrás tudo isso foi perdido também. Então, todavia, o pecado obscureceu a nossa capacidade de compreender essa realidade. Assim como hoje não conseguimos entender a dimensão da glória e da restauração do futuro de Deus. Nós cremos em tudo isso. Mas se alguém perguntar para você, explica para mim como que é isso, como que é essa grandeza. Nós não vamos conseguir explicar, porque nós não temos a dimensão dessa glória do Senhor para nós explicarmos. Por quê? Porque teve isso devido ao pecado também.
E também não conseguimos compreender a plenitude e a santidade da condição original. Paulo diz em Romanos 18 a 23 que a criação geme aguardando a redenção. Não, a criação está gemendo, aguardando a redenção do Senhor. 1 Coríntios 2,9 afirma que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, ou que Deus tem preparado, meu irmão, para nós. São coisas mais gloriosas ainda que tudo isso. É tudo de mais belo, mais lindo que nós já vimos. Meu irmão, coisas melhores que isso ainda. Eu creio que cada um de nós já contemplamos cada coisa linda, não é? Não é? E a Bíblia diz que não se compara com o que Deus tem para nós. A nossa visão é como um espelho embaçado, a Bíblia diz para nós. Você já teve o olho embaçado, sabe? Já? Você está meio quieto? Quando você acorda, você fica meio embaçado, você não enxerga muito bem. Pois é, nós somos assim. 1 Coríntios 13,12 diz assim para nós: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho, embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Né? Então hoje nós vemos as coisas bem embaçadas. Está embaçando o lema? Bem embaçado. Então, ou seja, meu irmão, né? Então nós vemos que o que nós vemos das coisas de Deus hoje, nós vemos ela bem embaçada, não conseguimos enxergar direito. Né? Então é isso que a Bíblia mostra para nós. O 2, o pecado e a dor. Sarinha, tu lê para nós, filha? A indivisível sensação de bem-estar que o homem desfruta era proveniente da vida que recebera de Deus, e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. O complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e de restrição à árvore da vida, a vivência em um ambiente agora diverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Hoje eu estava pensando, naquela situação que você mostrou para mim ontem, que quando um erra, todos pagam. Eu fiquei pensando até quando essas pessoas vão ficar pagando pelo erro dos outros. Não vai demorar muito isso aí para desistir. Tem sei lá, se é uma doutrina de venda de doutrina. O que é isso aí? Como fala com isso aí, Mário? Na verdade... Uma invenção, o que é isso aí? Na verdade, é um grupo que o pastor formou lá no Brasil e que o intuito maior é levar essas pessoas à comunhão com Deus, porém eu acredito que de uma forma errada. Né? E bem, né? Muito errada. Eu só vi só um pedacinho do vídeo que o Mário mostrou para mim, eu não vi o resto. Mas eu estou curioso para ver o restante. É que lá ele vai contar a história do altar, você vai contar a história do altar que aconteceu, e alguma coisa alguém errou lá, aqui quando um erra, todos pagam. E aí fizeram 10 agachamentos. Já pensou, meu irmão? Se eu for contar os erros que eu tenho durante a semana e vocês terem que pagar junto comigo? Estou fora. Estou fora. Não, qualquer um de nós, porque o tanto que nós erramos, não é? Aí todo mundo tem que pagar junto, sendo que o Senhor já pagou por tudo por nós, né? O que o Senhor já fez por nós, porque a gente começa a ver isso aqui, né? A gente às vezes começa a entristecer e ver tanta miséria que trouxe o pecado para nós. Mas nós vemos que a Bíblia, ela não conta a história para deixar nós sem esperança, mas pelo contrário, né? Tudo isso é para que nós venhamos ter esperanças, né, que o melhor ainda está por vir. Né, que o que nós estamos passando aqui é momentaneamente. Né, isso tudo que nós estamos passando vai se findar, meu irmão.
O que é 70 anos para uma eternidade? Ainda que nós ficamos 70 anos só de cama de enfermidade, mas perto de uma eternidade diante de Deus, irmãos, o que é isso? Uma eternidade. Então, ou seja, então ela nos mostra a gravidade do pecado para revelar a grandeza da graça de Deus. O pecado foi grave, mas a grandeza de Deus é imensurável. A grandeza do Senhor, da graça de Deus para nossas vidas, é muito maior do que o que ocorreu lá no Éden. Então, quando Adão caiu, Deus já tinha preparado para nós um cordeiro que tiraria o pecado do mundo. O primeiro trouxe o pecado, mas o último, Adão, ele vai tirar todo esse pecado das nossas vidas. Ou seja, ele já tirou, ele já levou consigo. Basta nós sairmos dessa terra, nós morrermos para essa terra, para nós estarmos livres dessa condenação. Então nós vemos que em Cristo, o último Adão, o ciclo da morte vai se findar, ou melhor, se findou. Ele começou a ser quebrado, e ele se fez carne, experimentou as nossas dores, carregou o seu corpo as marcas do pecado por nós, e ainda contudo, não seus, mas os nossos, para que um dia o nosso corpo mortal fosse revestido, irmão, olha que coisa linda, revestido da imortalidade. O que hoje morre, o que hoje dói, o medo, o ressentimento, a culpa, tudo isso que vai acabar nas nossas vidas. Então hoje a criação ela geme, como um corpo enfraquece também. Mas há uma promessa para nós, que o que nasceu da terra será transformado pelo céu, meu irmão. O que nós nascemos da terra, nós vamos ser transformados no céu, e transformados em glória ainda, melhor ainda pelo que nós vivemos aqui. Por isso mesmo, que o tempo rouba, por mais que o tempo rouba o vigor, a fé, ela renova o nosso ânimo. Então, nós não podemos deixar que a fé seja roubada. O vigor, meu irmão, você querendo ou não, ele vai embora. Dá pra gente maquiar, igual uma coisa, eu também tenho cabelo branco, irmão, cabelo branco a gente pinta, não é sem problema nenhum. Mas o problema é o resto, as forças que vai descendo, não é? Essa é a parte mais dificultosa. Eu lembro que um dia, uma conversa de mulheres em televisão, no programa, aí falando em questão de vaidade, uma falou assim, eu já gastei um apartamento no meu rosto, e ainda falaram para mim, eu estou a cara do meu pai, embora eu não conheça o pai dela, né? Ou seja, ela fazendo de tudo para ter uma aparência mais bonita, melhor, e aí alguém fala para ela que está a cara do pai dela ainda. Então, ou seja, a cara a gente muda, não é? Eu vejo pessoas hoje maquiadas, que quando eu vejo sem maquiagem, igual eu falei para minha esposa um dia, nós conhecemos uma jovem bonita, até uma jovem bonita. Quando nós vimos ela sem maquiagem, até bigode ela tinha. Vocês têm ideia? Não era, amor? Então, ou seja, eu não reconheci. Eu só reconheci porque ela veio trazendo algo que ela estava trazendo para a gente. Eu reconheci ela por causa disso. Não é? Porque sempre que eu vi ela em vídeos ou em foto, sempre maquiada, sempre uma aparência. Não é? E quando eu vejo ela, como se diz ao vivo e a cores, irmão, até bigode é aquela jovem tinha, você entender? Não um bigodão, não é aquele espelhinho de bigode. Não é? Então nós vemos que o cabelo branco a gente pinta, o rosto faz uma maquiagem, o corpo a gente, quem tem dinheiro, faz uma plasma, vai mudando, ou seja, quem não tem vai dando um jeito aí. Mas enfim, mas nós vamos ficar os dois do mesmo jeito. Então nós vemos que o caminho de volta à perfeição, e um dia o pó voltará a brilhar em glória de Deus. Ou seja, meu irmão, então nós com o pó um dia iremos brilhar com a glória de Deus. No Éden, o homem não apenas existia, ele vivia em plenitude, experimentando a vida como o dom fluía de Deus para todo ser. A narrativa de Gênesis 2,7. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. E o Senhor soprou no nariz dele, na versão da nova tradução de hoje, uma respiração de vida. E assim ele tornou a ser vivo. Então aqui revela que o Criador soprou em nós. É o Neshama, que se chama o sopro divino. No pó da terra, dado ao homem um espírito vivificante. Gênesis 2, o verso 5. Tanto o homem como a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Isso mostra a harmonia perfeita
entre Adão, Eva e Deus. Vamos lá que interessante. A harmonia que eles tinham, né? A sintonia que eles tinham. Né? Ou seja, Deus via que eles estavam nus. Mas também era a santidade dos dois, que não era pecado nenhum. Não era erro nenhum. Os dois estavam ali nus, sem nada para se cobrir. O Senhor via, conversava com eles, naquela comunhão que eles tinham todos os dias com o Senhor, na santidade com o Senhor. E hoje isso foi quebrado. Então o corpo, antes de ser de vida, começou a caminhar em direção ao pó de onde veio. Essa realidade ainda grita dentro de nós. A dor que sentimos nas costas, quem tem dor nas costas aí? É árvore que é. É mais fácil perguntar quem não tem. É. Quem não tem vai ser menos. Olha lá, não foi que não tem. Não, mas vai chegar o tempo. Né? Vai. Não, então, ou seja, a dor que nós sentimos nas costas, a lágrima que cai, o nosso envelhecimento, né, o que o espelho mostra, tudo isso, meu irmão, continua ecoando lá do Éden para as nossas vidas. Você já viu uma foto sua quando você era mais nova? É. Você era mais bonita ou era mais feia? Eu Puxa! acho que era mais bonita. Ela acha. Eu acho, porque eu continuei igual, não tem nada. Olha, então continua bonita. Não é se era bonita mesmo, continua bonita, né, irmão? Então nós vemos que, meu irmão, se nós pegarmos uma foto nossa, né, nós que temos mais idade, né, eu com meus 56, já começar pelos meus cabelos. E os meus cabelos, né, foi-se embora. Né, a ruga, meu irmão, nem sonho. Nariz, se você olhar a minha foto de quando eu tinha... Quantos anos mesmo? 12, 13 anos, né? Era isso? Olha lá, bonitinho. E agora? Meu Deus. Agora bonitão, Agora você né? deveria pagar mais imposto. Então, Eles tiram mais que nós. meu irmão, então nós vemos, né, se você pegar minha foto minha de quando eu era criança para a foto de hoje, meu irmão, muitas coisas mudaram. Então nós vemos que tudo isso é consequência da queda do Éden lá atrás. Dor das costas, irmão. Quem era eu para reclamar? Mãe, está dando aqui. Eu tinha preguiça de ir para a escola. Vocês têm também, meninos? Isso aí é coisa de lá do Éden também, viu? Também é consequência de lá também. Mas interessante, por exemplo, que nem por causa do erro, né, do primeiro Adão, isso atingiu todos nós, tanto na esfera espiritual, emocional e física. Sim. E isso é mais que comprovado nos dias de hoje, quando nós pecamos também, o quanto o nosso emocional ele se abala, o quanto o nosso espiritual ele fica destruído, né? E o nosso físico também ele é abalado por causa de todas as consequências, né, abalam o nosso físico, né? Então nos dias atuais isso é bem real na nossa vida, né? Então nós devemos ser bem prudentes. Lógico que nós erraremos, nós pecaremos, mas fazer o possível para não pecar, né? Lutar para não pecar, porque senão nós acabamos sendo atingidos em todas as esferas, né? Que nem falou na primeira aula, corpo, alma e espírito, né? Mas é tanto que, acho que é o provérbio que ele diz para nós, um coração alegre, ele formoseia o rosto. Não é? E quando Deus fala com Caim do semblante dele, está diferente, por que o semblante dele estava diferente? Está descaído, né? Não é que estava escrito por quê? Porque a sua alma estava dessa maneira. Então nós vemos que... Não, vamos chegar lá. Então nós vemos que o que instalou a sentença, né, da queda, o pecado não destruiu apenas o paraíso. Ele instaurou uma sentença. Porque és pó e aos pó tornaremos. Né? Então isso é uma sentença para nós. Então a experiência original era completa, sem fraturas internas e sem ansiedade, sem dor. Jó 33, 4 vai dizer para nós: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então devemos nos lembrar que esse sopro da vida continua sendo a fonte da vitalidade e a da comunhão nossa com o nosso Senhor. Então ela ainda continua sendo essa fonte da vida para as nossas vidas. O 3. Fernandinho, lê para nós, meu querido. A velhice, autenticidade e gratidão.
Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Meu irmão, se alguém fala para você que você, chama você de velho, o irmão Fernandinho está velho, o Fernandinho é velho. Por exemplo, eu não tenho coisa que eu acho que sou mais velho que ele, né? Eu acho que eu sou mais velho que ele. Bem mais. Bem mais. Né? Mas se uma das meninas falar, nossa, você está velho, ou você prefere falar assim, idoso? Aí é melhor, hein? Melhor? Então, nós vamos ver aqui que é interessante, porque a palavra correta é ser uma pessoa velha. Né? Então, nós vemos que o processo da rejeição da palavra velho, porque quando você fala de algo velho, é algo que não presta. Você faz o que com uma roupa velha? Sapato velho. É que se tornou meio pejorativo a palavra velho, né? Exatamente. Aí mudaram, olha que interessante, aí mudaram do velho para idoso. Aí mudaram a palavra do velho para o idoso. De idoso para uma pessoa idosa. É somente o idoso. Essa foi aqui para o idoso. Agora você foi para uma pessoa idosa. Aí da pessoa idosa virou para a terceira idade. E da terceira idade vou até a melhor idade. Olha como foi mudando. Então, ó, idoso, pessoa idosa, ou melhor, aí seria a terceira idade e agora a melhor idade. Não é porque se tornou, como a Maria falou, pejorativo ser uma pessoa de velho. Não é porque velho pegou o sentido de coisa que não presta, tem que jogar fora. Ah, o carro velho, essa porcaria aqui. Não é? Embora a gente tenha visto pessoas tratar pais dessa maneira. Não é porque está velho, não presta mais, só enche de paciência, enfim. Não é? Então nós vemos que tudo isso, mas aí a Bíblia vai mostrar para nós algo interessante. Então na sociedade atual, a velhice muitas vezes é encarada como um problema a ser escondido ou adiado. Surge até mesmo um termo clínico, gerontofobia, que é um medo mórbido do envelhecer, que gera ansiedade, comportamentos desordenados, distorcendo a maneira como os relacionamentos com a própria vida também. Então, mas a Bíblia vai mostrar para nós, ela nos apresenta a velhice de uma forma honrada ou honrosa, né? Sem máscaras ou medo. Então ela tem um valor, dignidade e propósito. Levítico 19:32. Instrui, né, que ela nos instrui, diante dos cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do ancião. Ou seja, diante dos cabelos brancos, aí, irmão, agora valeu, hein? Então, diante dos cabelos brancos, então nós devemos nos levantar e honrar essas pessoas, né, e não desonrá-las. O que hoje nós vemos, Japão é um pouco menos, mas principalmente Brasil, meu irmão, é uma forma, a pessoa trata muito mal as pessoas idosas, seja dentro da igreja ou fora da igreja também. Né? Que eu vi isso há muito tempo, qualquer vez que eu estive no Brasil, e eu vi as diferenças disso lá também. Né? Então nós vemos que, e aí é para nós, que na velhice, Jó 12:12, na velhice, sabe, quem ensina as coisas para você? São os novos ou são os mais velhos? É. Eu sou velho. Não, velho. Ah, o coroa. Ah, é o velho do meu pai.
pai. Verdade, Cat. Verdade. Irmão, eu me lembro, tipo assim, eu quando jovem, eu tinha os meus amigos para fazer as artes. Mas para buscar conselho, tinha os meus amigos mais velhos, que era porque eu me encontrava na sexta-feira para jogar bola com eles. E aí a gente ficava ali conversando, batendo papo, as minhas dúvidas, né, dos erros que eu fazia, o que eu já tinha feito. Aí eu buscava conselhos com eles como resolver esses problemas. Ou seja, por quê? Porque a sabedoria está nos velhos. Né? As pessoas mais velhas têm a sabedoria. Né? Então nós vemos que Jó diz isso para nós, que na velhice está a sabedoria. Então nós não deveríamos olhar para uma pessoa, nossa, esse velho só atrapalha. Nossa, sai daqui, velho. Só fica enchendo os parceiros da gente. Ah, mas de novo, nós perguntamos a mesma coisa. Ou seja, era para nós honrar essas pessoas. E nós vemos que, por exemplo, nível de Japão eu desconheço. Brasil, algumas igrejas fazem alguns trabalhos com idosos. E na maioria das igrejas são igrejas católicas. Embora eu falo muito mal de muitas coisas católicas, meu irmão, mas isso eu vejo lá, por exemplo, a terceira idade, embora eu não concorde, mas tem o bailão da terceira idade, e tem vale para todos os gostos, dá para zerar. Aí tem a parte que eles brincaram na piscina, eles vão jogar bote, ou seja, eles fazem um monte de atividades, os velhos. Não é? Enquanto na igreja evangélica, eu não virei uma dessas alguma coisa. No Brasil, bem pouco. Vamos implementar o culto da terceira idade, então. Então nós já estamos chegando lá. Já estamos com uma boa aqui. Já temos uma primeira boa aqui. Em Fukui. Olívia. Eu ouvi. Se for de domingo, eu venho. Eu, minha esposa, se for de domingo, a gente vem. Só tem que ser o Lito, o melhor amigo de Noé tem que estar aqui. Melhor amigo de quem? Tem que ir Matusalém. Então nós vemos. Vamos mudar o assunto, hein? Vamos. Então nós vemos que lá no Brasil, algumas igrejas têm essa atividade para as pessoas de mais idade. Mas aqui no Japão, a gente é muito difícil. E são poucas as igrejas evangélicas no Brasil que têm se preocupado com isso. E geralmente, por exemplo, as pessoas idosas, ou melhor, as pessoas velhas na igreja, por exemplo, com 5 de oração. Dependendo do que vai fazer com 5 de oração, não dá para fazer no CEA ela vir orar. Às vezes, para cantar, a voz não vai ajudar muito. Se for fazer um teatro, alguma coisa, também, em vez de ajudar, ela vai atrapalhar, com as suas condições físicas. Então, ou seja, as igrejas têm que pensar em algumas coisas para essas pessoas na melhor idade. Então, isso, então para os velhos, é algo indispensável. E nós que somos pais, ou melhor, os filhos que têm os pais ainda vivos, pensar em alguma coisa também, para que ele não se sente, por exemplo, o meu irmão mais velho, minha mãe recebeu o dinheiro do aluguel do fundo, da casa do fundo, aí a pessoa pagava para o meu irmão, porque minha mãe às vezes ela esquecia que a pessoa tinha pago, ela não tinha recebido ou não. Aí ele pagava para o meu irmão. O que o meu irmão fazia? Ele falava para ele, meu irmão junto, não vai entrar na mão da minha mãe, para ela se sentir valorizada. Ele ia fazer alguma coisa, ele fazia como que a mãe fosse junto comprar, para minha mãe comprar, minha mãe fazer, para ela se sentir valorizada. Então isso é interessante, porque geralmente a pessoa pega uma certa idade, a gente toma conta de tudo, né? E eu fiz isso para minha mãe, eu tomei a frente de tudo de casa. Mas com a preocupação dela não ter que ficar saindo, ficar preocupada com as coisas. E por esse lado eu acabei prejudicando um pouco ela. E o meu irmão do meio, ele vendo isso, ele procurava agir diferente com ela. Então nós vemos que a cultura contemporânea, no entanto, tende a rejeitar essa realidade. E há uma negação da idade, muitas vezes expressa, até na rejeição da palavra velha, como se tem aqui, como que se envelhecer fosse uma perda de relevância. Essa atitude esconde o que Deus sempre quis revelar, que a vida humana é uma jornada de fases, independentes, cada uma com o seu valor, o cuidado com cada sopro e a saúde necessária, com cada corpo e a saúde necessária. Ou seja, meu irmão, será que Deus não sabia que nós iríamos ficar velhos?
Ou seja, nós estamos desprezando a grandeza de Deus. Não é porque a povo fala assim, nossa, irmão, está bonita. Não, glória a Deus, graças a Deus, né? Porque Deus é bom. Aí quando você está velho, Deus não é bom. Né? A gente não vê você fala, nossa, irmão, você envelheceu, sabe? A gente não é graças a Deus, glória a Deus. Irmão, nós sabemos que Deus, ou melhor, Deus sabia que nós iríamos envelhecer. Então nada disso está fora do controle do Senhor. Estou dizendo que os velhos são dignos de maior atenção e honra. Viu, Maria? Amém. Né? Glória a Deus. Aí, ó, o Maurício gostou. O Abraão gostou. Seja pelas suas limitações, anos que trazem, e precisam sim ser compensados com cuidados adequados devidos por todos nós. No processo da rejeição da palavra velha que eu falei para vocês, né, que de idoso passou para a pessoa idosa, depois em seguida a terceira idade, depois melhor idade, e agora é a melhor idade. Provérbios 20:29. A glória dos homens jovens é a sua força, e a beleza dos homens velhos é a cabeça grisalha. Viu? Quem tem meio de cabeça branca aí? Né? Então nós vemos que os homens, a beleza dos homens velhos é a cabeça grisalha. Isso serve para as velhas também. Para as jovens velhas, cabelos grisalhos. Então vamos lá, responsabilidade humana. Agora aqui entra na nossa responsabilidade, presbítero. Já que nós vamos chegar lá. A responsabilidade humana. Quer se ler para nós, filho? Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, e todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua adotando de livre arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então vamos lá. Então depois da queda, o ser humano passou a viver sob as consequências do pecado. Mais uma vez, a dor, a enfermidade, envelhecimento, morte. Mas mesmo nesse estado, Deus ele não retirou do homem a sua responsabilidade moral. Nós continuamos com essa responsabilidade. Adão tentou culpar a Eva. Eva culpou a serpente. Então, desde então, a humanidade tenta terceirizar a sua culpa. Sabe, quieta? Já aconteceu? Bom, na tua casa não tem jeito, né, quieta? É só você mesmo. Se quiser arte, é só você mesmo. Mas já aconteceu algumas vezes, algumas talvez, não sei, as duas, de vocês fizeram alguma coisa errada, e aí alguém fala, quem foi que fez? Não sei, não vi. Talvez foi o gatinho que pulou e derrubou, sei lá, né, irmão? A cara do pai. Sarinha, de não assumir a responsabilidade de jogar a culpa para outro. Né? Então nós vemos que isso é a consequência do pecado lá atrás. Então, nós vemos que quando Adão, né, quando ele come do fruto, né, que ele vê que ele pecou, que Deus vai falar com ele fala que a culpa foi da Eva. Aí quando vai falar com a Eva, ela joga a culpa para a serpente. Aí só faltou a serpente falar, a culpa foi de Satanás que entrou em mim. Não é? Só faltou ela jogar a culpa no Satanás também. Então, ou seja, mas aí o Senhor continua dizendo, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizer o bem, o pecado já era a sua porta. E para ti será o seu desejo, mas sobre ele dominarás. Ou seja, então nós temos que dominar
o desejo que nós temos de não pecar contra Deus. Porque é o que o Senhor está falando aqui com Caim. Não é? Ele ainda não tinha feito erro ainda. Ele não tinha matado Abel ainda. Só que, contudo, o Senhor fala para ele, porque ele caiu seu semblante, ele ficou triste, Deus não gostou da oferta dele. E aí o Senhor conversa com ele, né? E o Senhor está falando para ele exatamente isso. Se bem fizeres, não haverá separação para ti. Mas se não fizeres, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deve dominar. Ou seja, meu irmão, quantas vezes que vem um pecado sobre nossas vidas e nós não dominamos o pecado? Às vezes nós acabamos caindo no pecado. Às vezes a gente está vendo, não é certo, mas às vezes a gente vai acabar fazendo o errado. Por exemplo, alguém já levou uma fechadinha, você buzinou para o camarada, assim, aquela buzina, ou piscou o farol para o camarada ver que você não gostou. Devemos dominar isso aí também. Então, ou seja, são coisas que acontecem. Às vezes, momentaneamente você faz, mas, irmão, nós falhamos. Então, nós vemos que são coisas simples, que às vezes acontecem no dia a dia. E pior, tem muitos que ainda xingam até. Então, são coisas que nós temos que dominar também. Então, isso significa que mesmo num corpo frágil, num mundo caído, a escolha ainda continua sendo nossa. É nós que optamos se vamos fazer errado ou se vamos fazer o certo. Se eu vou consumir o pecado ou se eu não vou consumir o pecado. Então é nós que vamos decidir. Isso, tanto os jovens, viu, jovens? Viu isso tanto vocês, quanto os idosos também. Os velhos, quanto os velhos também. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Então nós podemos usar o corpo que temos, mesmo marcado pelo pecado, como instrumento de justiça ou de pecado. Nós vamos decidir. Nós vamos usar o nosso corpo como instrumento para a injustiça ou para a justiça de Deus. Sempre é nós que vamos decidir. Então nós não estamos isentos da nossa responsabilidade. Nós não estamos isentos, de, mas é por causa do pecado. Por quê, meu irmão? Dá para nós escolhermos e decidirmos ainda. A justiça... Você falou alguma coisa? Não. Romanos 6, 12, 13 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceis os seus desejos, em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumento de justiça de Deus. Ou seja, então nós é como decidir cada decisão que tomamos, ou que assistimos, ou que falamos, ou que alimentamos em nossa mente, no nosso coração. Tudo isso molda a nossa saúde espiritual e física também. Meu irmão, quando nós pecamos, ainda que seja só no olhar, o nosso físico também sente. A alma também sente. E espiritualmente também. Então, ou seja, quando nós pecamos em alguma área, as três fases afetadas em nossas vidas ainda. Tanto o físico, a alma, quanto o espírito também. Então, quantos hoje sofrem não apenas por doenças inevitáveis, mas por escolhas equivocadas, vícios descontrolados, ou melhor, vícios, descontrole emocional, pecados sexuais, falta de cuidado com o corpo e até com o descanso. Você vai quantas horas por dia, Maria? Depende um pouco. E quando eu estou muito cansado, eu tenho dormido umas 6 horas, 7 horas. É pouco. Mas a maioria das vezes é 4, 5 horas. Eu até grifei aqui, até com o descanso. Porque nós, crentes aqui, eu creio que talvez todos, eu acho que nós estamos aqui, né? Eu acho que nós erramos muito nessa parte, da parte do descanso. Não é porque nós queremos trabalhar e comer com os irmãos, no final de semana principalmente. Durante a semana nós temos a correria de trabalho, casa,
e alguns trabalhos de igreja também. Aí chega final de semana, aí os irmãos querem ficar na cantina até 3 horas da manhã. Mas na segunda-feira também tinha um mandando mensagem, 1 hora da manhã. Quem está mandando? Aí. Fernandinho. Vai dormir, Fernando. Deixa o velho dormir um pouco. Eu estava conversando, que eu estava acordado também, eu fui responder ele. Misericórdia. Não, porque alimentar, nós também muitas vezes se alimentamos bem. Por exemplo, final de semana eu com a minha esposa, meu irmão, a gente se alimenta muito mal. É muita porcaria que eu e ela come no final de semana. Eu não vejo ela chegar em casa e comer um arrozinho. A gente serve um arroz branco com feijão, ou alguma coisa assim que seja. Eu chego em casa doido para comer um arrozinho. Por quê? Porque o sábado, domingo eu e ela se alimenta muito mal. Não é? Então, ou seja, isso vai trazer um reflexo para nossas vidas. Então nós temos que, se o nosso corpo é de Deus também, então nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo também. Não é? Aí nós vemos que algumas pessoas elas vão em academia para cuidar do corpo. Não é? Glória a Deus por isso. Não é? Mas desde que ela não vai por uma vaidade para si mesma. Não é? Que ela seja simplesmente para ir para ter um corpo saudável. Isso é válido. Não é? Mas por vaidade ou por adorar o seu próprio corpo, não. Aí já vira pecado também. Não é? Então nós vemos que nós pecamos muito nisso. Não é? Então nós temos que cuidar do corpo e também com o nosso descanso. Não é? Que a gente descansa pouco. Eu não sei os irmãos do Brasil, mas nós aqui do Japão, pelo menos, é complicado para a gente. Não é? Bem corrido. Então, quantos hoje sofrem, não apenas com essas doenças, né? Por inevitáveis, mas por escolhas equivocadas. Quantas escolhas equivocadas que pessoas têm a opção de escolher o que era bom e ela escolhe o que é ruim. Não, ela poderia opinar por algo melhor e ela opina por algo, né, que sabe. Por exemplo, irmão, droga já tem um nome, é droga. Se a droga tivesse um nome fantasioso, que era bom, maravilhoso, majestoso, grandioso, a pessoa podia cair no erro por causa, né? Não, mas droga é droga. Né? O próprio nome já diz o que é. Né? A prostituição é a mesma coisa. A prostituição o que é? Sabemos que é pecado, mas quando se prostitui, sabendo que é pecado, e vai, e não é só uma vez, por várias vezes. Então nós vemos, irmão, que nós temos as escolhas, e nós vamos responder por elas. Né? Isso não vai passar impune diante de Deus. Então a queda, ela não serve como justificativa para qualquer atitude de degradação do corpo. Cabe ao homem decidir como usá-la para o bem ou para o mal. Isso está explícito na afirmação de Deus a Caim. Se tu fizeres bem, serás aceito. Se não fizeres bem, o pecado já as porta. E para ti será o desejo dele. E tu deves governar sobre ele. Então, esse entendimento bíblico é fundamental para que não cedamos ao perverso pensamento de que o homem está liberado para seguir os desejos do seu coração. Aí entra a questão. Igual nós vemos tanto crente tatuado, né, isso fazendo depois de crente, e furando a orelha, fazendo tantas coisas com o seu corpo. O corpo é dele? Será que ele orou? Senhor, eu posso fazer, Senhor, eu vou furar, eu quero pôr um negócio assim, para ficar desse jeito, eu vou pôr uma tatuagem assim, outra assada, Senhor, o Senhor permite, eu vou buscar a Deus, para ver se Deus concorda. Será que oraram para isso? Mas o duro às vezes não é nem isso. O duro é a pessoa sabe que não pode, aí fala, eu vou desviar para fazer. Aí sai da igreja para poder fazer essas coisas. E acha que não vai pesar sobre a vida dela. Mas vai responder por isso, né? Vai responder. Vai responder por isso, porque as escolhas são livres. Nós vamos responder por cada uma delas. Cada uma tem uma opção de escolher o que quer. Então nós vemos que aí está liberado para seguir o seu desejo, o seu coração, possuindo um corpo para os mais distintos e exóticos prazeres, que não é para a glória do nosso Criador, do nosso Deus, conforme o propósito por ele estabelecido, a começar pelo casamento, por exemplo. O casamento era heterossexual. A procriação, Gênesis 1:27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, a imagem do Pai. E Deus abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus, irmão, criou nós para tudo com um propósito.
Agora cabe a nós o que vamos decidir fazer ou não fazer. Meu irmão, aí eu quero a potencialização do sofrimento. Não vai dar tempo de nós vermos tudo, mas eu quero. Aí na parte no tópico 3, fala sobre o abatimento da glorificação, né, que eu estava falando com os irmãos acerca das enfermidades, quando o pecado entrou no mundo e não apenas trouxe a morte, mas também enfraqueceu o corpo, as enfermidades, dores, cansaço. Mesmo os crentes mais fiéis enfrentam limitações. Paulo teve um espinho na carne, Timóteo sofreu de enfermidades, Trofimo ficou doente. Então nós vemos que nenhum deles foi menos espiritual por isso. Então esses relatos nos lembram que a fé não é uma blindagem contra a dor, mas é uma bússola dentro dela, ou seja, que nos guia diante do Senhor. Na cura divina nós cremos, mas às vezes pode ser que nós não sejamos curados. Então cremos em um Deus que ainda opera milagres, que restaura corpos, renova nossas forças, mas precisamos entender que nem toda dor é ausência de fé, e nem toda fé é enfermidade e castigo também. Então vivemos em um corpo que carrega as marcas da queda, mas dentro dele habita um espírito que carrega a semente da eternidade também. Aí sim, porque algumas pessoas são mais doentes que outras, e às vezes na mesma casa, como se tem no meu caso, da minha família. Por quê? Por quê? Por quê? Tem um termo que se chama predisposição, que significa uma tendência ou uma inclinação natural para algo, seja física, emocional, mental ou espiritual. No contexto moral, por exemplo, contextos religiosos, como a Bíblia, pode referir a inclinação da natureza humana para o pecado, ou para atitudes contrárias à vontade de pecar também, ou seja, pessoas, né, que procuram fazer mais para não pecar. Exemplo de predisposição, a fornicação. Não tem pessoa que só pensa em fornicar e não sabe do pecado? Ou seja, né, então fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, 18, a linguagem de hoje. Então nós vemos que essa predisposição é o que faz com que alguns, às vezes no meu caso que eu citei, ela acaba tendo mais enfermidade que outra. Por exemplo, a predisposição. Vou dar um exemplo aqui do amarildo. O amarildo ele mexe com elétrica, mexe com ar-condicionado, mexe com canalha também. Se for preciso, né? Algumas coisas de mecânica de carro. Com mecânica de carro. E mais? Consertar um vizinho torto. Consertar um vizinho torto. Consertar um vizinho torto? Esse eu também. Você consegue também? Antes eu até conseguia mais, agora não. Agora não dá para deixar Deus agir só. Então, ou seja, por exemplo, nós vemos que o marido tem uma predisposição de aprender muitas coisas diferentes. Não é? E o outro já não. Outro mal consegue, porque está dentro da tomada para ligar a luz. Não é? Então, ou seja, então nós vemos que algumas pessoas elas têm essa predisposição de ter mais enfermidade do que um outro do lar. Então não é que é o castigo de Deus que está sobre ela. Deus está castigando, é porque tem pecado. Não é. É que ela tem essa predisposição, não é que ela quer, que ela tem. Por exemplo, emocionalmente, tem pessoas que têm mais predisposição para ela ficar mais facilmente abatida, né? Para ela ficar, como fala, a pessoa fala que a doença do século agora é depressiva, ansiosa, e outras não. Né? Então, não é uma questão porque a pessoa está em pecado, ou porque ela está com essas coisas, não é nada disso. É que essa é uma predisposição nesse sentido. E não que ela queira também, porque querer ninguém quer também, né? Mas, enfim, então essa predisposição faz isso com a pessoa.
tanto leva para o lado bom também, como também no caso da enfermidade, como eu falei. A minha irmã é pior, aí depois dela, e veio eu que vira e mexe de uma tropeçada, e aí os meus irmãos, que os dois é ímpio, nunca vi eles em hospital. Meu irmão mais velho, ele foi a vez que ele foi que eu lembro, foi porque ele levou uma paulada nós estávamos sendo para comemorar a Copa do Mundo na época, aí a pessoa que esse caminhão com aquelas bandeiras deu uma paulada nas costas dele. Aí ele faltou do serviço por causa disso. Aí foi onde ele foi para o hospital por causa dessa situação. Mas nunca vi ele em hospital por causa de gripe, machucou alguma coisa, está dando alguma coisa, nem ele nem o outro. E o do meio fuma, e fuma, e fuma. E está lá. Existe também a questão da predisposição genética, né? Por exemplo, existem os pais, e para meu pai nem tanto, a minha mãe ela tem a questão de predisposição para a família da minha mãe, pressão alta e diabetes. Então, na verdade, os filhos também deveriam ter tomado um determinado cuidado. Então, dentro de casa, nós somos 5 irmãos, e eu e meu irmão acima de mim, nós acabamos desenvolvendo esse lado da diabetes. E você viu, você é crente? Você não devia ter isso, você é crente? A culpa das irmãs aqui que fizeram. Então, ou seja, essa predisposição também na genética humana. Do papo que às vezes um não pega, mas passa para o outro também. Por exemplo, eu acredito que a minha mãe teria isso, embora na época a gente não ligava para isso, mas eu acredito que a minha mãe ela era bastante enferma também. Então dela, refletiu mais da minha irmã mais velha e depois em mim. E os meus outros 2 irmãos, belezinha. Então isso não quer dizer que alguém está em pecado ou não. Irmãos, só vou ler aqui a parte da glorificação para nós finalizarmos. Então, todo salvo que foi regenerado e vive na santificação, guarda a glorificação. Paulo disse: o nosso corpo batido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz e poder. Filipenses 2, 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso segundo a eficaz e poder de sujeitar também a si todas as coisas. E o corpo redimido pela graça de Cristo. A esperança cristã é gloriosa. Cristo não apenas redime a alma, mas também promete transformar o corpo mortal em um corpo incorruptível. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo corruptível e ressuscita incorruptível. 1 Coríntios 15, 42, eu vou parar por aqui. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. 1 Coríntios 15, 42. Amém? E a obra da redenção é completa. O corpo, antes de experimentar as consequências do pecado, será totalmente restaurado em glória. Meu irmão, para nós ser restaurado em glória, o nosso corpo também vai morrer, viu? Ele morre, mas ele já é transformado na glória. Em nome de Jesus, quando somos arrebatados. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos? Como não dá para terminar tudo. Eu agradeço mais uma vez essa rica oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Nós vemos que por causa do pecado original, nós recebemos muita coisa de herança, né? Da parte de Adão. Mas é importante frisarmos que, como o presbítero mesmo deixou bem claro, que existem situações que nós vivemos hoje por consequências das nossas decisões. Então, as nossas decisões fazem com que nós venhamos também a sofrer, né, tanto espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, as nossas decisões trazem muitas das consequências para a nossa vida. Todavia, nem tudo que nós passamos no quesito enfermidade, como o presbítero deixou bem claro, significa que é porque estamos em pecado, tá, irmãos? Não significa isso. E algumas pessoas sim podem sofrer essas questões por causa do pecado, outras nem tanto. Outras não é por causa do pecado, mas por uma questão, como nós falamos aqui já no final, por uma disposição genética, né?
que acaba herdando dos pais. Quantas pessoas acabam herdando determinadas situações que os pais viveram, né? E os filhos também vivem. Mas, na verdade, tudo isso por falta de cuidado. Eu, na verdade, eu tive essa predisposição à questão do diabetes, justamente por não ter me cuidado, não ter me zelado. A gente acha que a gente é novo, né, que o corpo ele consegue, né, metabolizar tudo, mas não foi bem assim na minha vida. Né? Então, hoje, com muito mais responsabilidade, tomando mais cuidado, né, com a forma de viver, e se eu tivesse tido esse cuidado antes de ter desenvolvido a questão da diabetes, talvez hoje seria totalmente diferente. Porém, não me atentei por essa questão e hoje eu pago o preço pela minha irresponsabilidade. Então, irmãos, nem tudo que nós vivemos é por conta do pecado, às vezes são consequências das nossas decisões. Tá? Então, Deus abençoe. Todavia, é bem verdade que um dia nós teremos que partir para a eternidade. Né? Se Jesus não voltar para nos arrebatar, nós teremos que partir ao encontro. Nós teremos que ir ao encontro do Senhor. Tá? Então, quando nós tivermos um encontro com o Senhor, pode ter certeza que o nosso corpo, no arrebatamento, ele se transformará num corpo glorificado. Tá bom? Tá, Deus abençoe. Então, hoje nós encerramos a lição de número 3. Semana que vem, a lição de número 4 vai falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Tá? O corpo como templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Sábado agora, nós teremos o